Vamos abrir aí Esdras. Esdras, no Velho Testamento. Esdras, no capítulo 1. E vamos ler apenas um verso. Estamos contentes. Queremos que todos se sintam bem no nosso meio, os visitantes em particular. Não querendo estar a fazer referências de todos. Atualmente já somos muitos, já não o consigo fazer. Mas vi o Tito e a Tatiana. Não é? É o Tito e a Tatiana. Bem-vindos. O Tito e a Tatiana, quando estavam cá pela primeira vez... A Tatiana estava grávida do primeiro, mas agora já são dois, não é? Então, no final, temos de ir cumprimentá-los e abraçá-los. É bom sinal, bom sinal. Sejam bem-vindos. Tito é um livro da Bíblia também, agora estava influenciado. Esdras capítulo 1, verso 1. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Esdras, no capítulo 1, no verso 1. Vamos ler apenas um verso. Diz assim a palavra. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo... E vamos ficar por aqui. Vamos interromper intencionalmente aqui. Podemos ficar sentados. Vamos voltar a Esdras 1.1. Nós hoje, não sei se repararam, sei que já está colocado na entrada da nossa igreja um cartaz novo. Repararam? Já viram o cartaz novo que está colocado? Hoje estamos a começar uma nova série de mensagens e tem o título Mapas e Muros, como se regressa, como se reconstrói e como se recebe. Uma leitura de Esdras e Neemias. Então este é o novo assunto para esta série de mensagens que estamos a começar hoje. Chama-se Mapas e Muros, como se recebe, como se regressa, como se reconstrói e como se regressa. E para isto vamos ler Esdras e Neemias, dois livros que originalmente faziam parte de um só. Eram dois livros que estavam juntos, mas nas nossas Bíblias, no Velho Testamento, eles encontram-se separados e vamos ler Esdras e Neemias. E o nosso plano é usar um esquema à antiga. O que é que eu quero dizer quando digo um esquema à antiga? Um esquema que ainda não usámos, aqueles que vieram de São Domingos de Benfica, é uma coisa boa. Estamos a chegar a uma altura em que a nossa igreja, por começar a crescer, as pessoas que vieram de São Domingos de Benfica já não são uma maioria. Portanto, é sinal que Deus está a fazer esta igreja crescer. Então, para uma minoria, que eram 19 membros que vieram de São Domingos de Benfica e hoje já somos, metade da igreja já ultrapassa 19, então para alguns, já não é para aqueles, é para alguns que vieram de São Domingos de Benfica, nós às vezes fazíamos lá uma coisa que pela primeira vez vamos fazer aqui na Lapa, que é, vamos começar a ler um livro do início ao fim, isso já fizemos aqui na Lapa também, mas sem calendarizar o fim. Então, vamos começar a ler e quando terminar, terminou. Agora, não fiquem desanimados com isso, eu espero que não fiquem desanimados. Como já partilhei noutras ocasiões, lá em São Domingos de Benfica nós fizemos isto 2 vezes. Aliás, fizemos mais que 2 vezes, mas dar 2 exemplos que foram importantes. Os irmãos já me ouviram a falar sobre isso. Portanto, há uns anos, quando estávamos lá, um grupo que está aqui, que veio de São Domingos de Benfica, então começámos a ler 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, e levámos mais de um ano, são 16 capítulos. 16 capítulos também tem outro livro que começámos a ler lá, que foi o Evangelho de Marcos. Levámos quase 2 anos. Porquê? Porque depois interrompíamos para ocasiões especiais. Mas então, isso significou que naquela altura a Igreja durante muito tempo, porque mais de um ano é relevante, durante muito tempo estava a ler um livro. E leu todos os versos daqueles livros. Portanto, lemos todos os versos que havia na primeira carta aos Coríntios, lemos todos os versos que havia no Evangelho de Marcos. Desde que chegámos aqui à Lapa, e agora que todos somos a segunda Igreja Batista de Lisboa, já há 2 vezes que lemos livros na íntegra, mas a diferença é que nessa altura calendarizámos um fim. Agora, a ver se os irmãos se lembram que 2 livros da Bíblia é que desde que chegámos, aquele grupo que veio de São Domingos de Benfica, desde que chegou aqui em 2012, no final de 2012, que 2 livros da Bíblia é que nós lemos na íntegra. Todos os versos foram lidos aqui. Todos os versos foram lidos do púlpito. Lembram-se, irmãos? Dou-vos tempo para pensar. Jó não é o caso. Eu já vou explicar o caso de Jó. Mas é bom sinal que se lembrem porque nós demos o livro de Jó. Mas reparem, eu fiz uma pergunta a ele. 2 livros que todos os versos dos livros foram lidos aqui. Tudo na íntegra. Não houve um verso que não tenha sido lido aqui. Desses 2 livros que nós lemos. Conseguem recordar-se?
Colossenses foi o primeiro. Colossenses foi o primeiro. Isto no início de 2013. Boa memória o Manel tem. E o segundo, lembram-se? Do Velho Testamento, eu ajudo. Um segundo, era do Velho Testamento. Aqueles que não estavam cá não precisam de se lembrar, não sabem. Mas no segundo do Velho Testamento, um profeta. E estou a ajudar tanto. Um profeta menor. Boa, começa por J, acaba em UL. Assim, vai lá? Boa. Joel, lemos o profeta Joel, todos os versos aqui. O exemplo de Jó foi um exemplo um bocadinho diferente. À semelhança do exemplo de Êxodo. Nós, com o livro de Jó, estudámo-lo todo, mas não o lemos todo. Portanto, destacávamos algumas secções principais. E fizemos o mesmo com metade do livro do Êxodo. Também não lemos a metade toda do livro do Êxodo, no sentido em que não lemos todos os versos, mas destacámos secções principais. Portanto, o nosso plano agora é um plano um bocadinho diferente. O nosso plano é que, de facto, vamos ler todos os versos. Agora, não fiquem desanimados. Nós não sabemos se isto nos vai levar 2 meses ou 2 anos. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. Mas o meu objetivo, aquilo que eu quero sugerir aos irmãos enquanto vosso pastor, é este. É importante, volta e meia, nós lermos e estudarmos livros da Bíblia demorando-nos. Sem prazo de validade. Percebem? Às vezes é importante nós começarmos a ler coisas na Bíblia e não termos um fim para terminar a leitura. Portanto, fazermos uma leitura que possa levar o seu tempo. E neste caso, a minha convicção, como vosso pastor, é que vale a pena agora lermos Esdras e Neemias demoradamente. Eles não são livros assim tão grandes. Não são livros assim tão grandes. Mas o nosso princípio é este. Se nós só estudarmos a Bíblia com prazo à vista, os próprios prazos de validade da nossa fé tornam-se mais curtos. Percebem a ideia? Se nós só estudarmos a Bíblia sempre com eu vou ler, mas tenho que terminar naquela altura, se calhar os nossos prazos de validade da nossa fé também se tornam demasiado curtos. Portanto, a ideia agora é que nós levemos algum tempo, sem perder de vista uma recomendação que nós geralmente, aliás, ela faz parte do relatório pastoral. Aqueles que são membros desta igreja, aqueles que têm um compromisso firmado com esta igreja, sabem do que eu estou a falar. No relatório pastoral, uma das coisas que está lá, no relatório e no plano pastoral, uma das coisas que está lá é que nós temos sempre uma recomendação. Que recomendação é essa? Não tem de ser uma recomendação rígida, mas geralmente no primeiro quadrimestre do ano nós tentamos enfatizar uns assuntos, no segundo quadrimestre do ano tentamos enfatizar outros assuntos e no terceiro quadrimestre tentamos enfatizar ainda outros assuntos. Então, para aqueles que são membros, é bom sinal se conseguirem lembrar. Geralmente, no primeiro quadrimestre, qual é o tipo de assuntos que nós tentamos abordar? São assuntos ligados com o quê? Tem 3 Cs. Os que são membros vão decorando isto, não é assim tão complicado. Mas geralmente nós dividimos em 3 Cs. 3 Cs. Primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, geralmente tentamos ir aos assuntos que estão ligados com o quê? Mais com o quê? Com o C da casa. C da casa. Reparem, os irmãos podem agora começar a coçar a cabeça e dizer assim, o que é que isso tem a ver com os assuntos que nós acabámos de falar quando falámos agora sobre quem o viu e quem o vê? Nós tentámos ir ao assunto de Jesus Cristo, da Cristologia, precisamente para enfatizar que essa é a coisa mais importante e é individual. Ou nós nos relacionamos individualmente com o facto de Jesus ser Deus, ou não estamos a fazer nada aqui. Ou nós sabemos que Jesus é Deus e isso transforma a nossa vida, ou vir à igreja não tem muito sentido. E por isso fomos para este assunto, para que este seja um assunto da individualidade de cada um e que ele possa ter uma expressão forte na casa de cada um. No segundo quadrimestre, nós geralmente tentamos que sejam assuntos mais ligados ao quê? Qual é o C? É o C de congregação. E se repararem, é verdade que Abril está a começar agora e nós estamos a antecipar um pouco, mas estamos a falar de Esdras e Neemias, de mapas e muros. Os irmãos olharam para o cartaz? Quem é que olhou para o cartaz? Quem é que conseguiu ver? O que é que reparou no cartaz? Repararam alguma coisa no cartaz, um elemento gráfico do cartaz que ele é importante? O que é que está no cartaz? Está lá o título, mas está mais o quê? Está lá um desenho que é a própria planta da nossa igreja. Porquê? Porque um dos nossos objetivos agora ao falar em mapas e muros, ler Esdras e Neemias, é enfatizar o nosso trabalho da igreja em particular, daí o C da congregação. Queremos explorar esta esfera da congregação. O nosso relacionamento com a nossa igreja local.
Geralmente o segundo quadrimestre vai para estes assuntos. Qual é o assunto geralmente do terceiro quadrimestre? É a nossa relação com a cidade ou com a cultura. Também é por causa disso que fazemos o fim de semana cheio no último quadrimestre. Porque geralmente queremos estar a pensar, ok, fé em casa, excelente. Fé na congregação, na igreja, excelente. E agora fé na cidade, fé na cultura. Isto não significa que os temas têm de ser estanques. O pastor não pode pregar essa mensagem em janeiro porque ela não... Não, as coisas não têm de ser estanques, mas é uma recomendação. Por isso, não sabemos quanto tempo é que este estudo nos vai levar. Pode até ser que ele termine relativamente cedo, mas pode ser que termine mais tarde. Mas o nosso objetivo é demorarmos agora um bocadinho em Esdras e Neemias. Outra das intenções que existe, na terceira página do nosso boletim, podemos ver isso aí, é casar o assunto que acabámos de estudar. Qual foi o assunto que acabámos de estudar? Eu acabei de o referir. Como é que se chamava o tema que terminámos há 3 semanas? Quem o viu e quem o vê, nós que julgávamos que conhecíamos Jesus Cristo. Então era Cristologia. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Jesus para um cristão, quem é? Ele tem de ser o nosso quê? Tem de ser o nosso Salvador, porque nós reconhecemos nele que ele é quê? Ele é Deus. Então, nós queremos casar este assunto de Jesus ser Deus com o assunto que queremos explorar agora. E aí no finalzinho, na parte onde diz para reflexão, na terceira página do nosso boletim, devemos juntar a centralidade de Cristo, estão a ver? Devemos juntar a centralidade de Cristo, vista na série de mensagens que terminámos, não foi a semana passada, foi há 3, à necessidade de, primeiro ponto, regressar à adoração. E como é que se vê que nós regressamos à adoração? Num compromisso com a nossa igreja local. Como se regressa? Segundo ponto, reconstruir esta casa de oração. Temos de reconstruir esta casa de oração. Fisicamente também, mas espiritualmente também. Como se reconstrói? Terceiro ponto, receber aqueles que Deus quer acrescentar à nossa comunhão. Como se recebe? Percebem a ideia? Mapas e muros. Como se regressa, como se reconstrói, como se recebe. O meu plano hoje não é entrar em profundidade em coisa nenhuma. Portanto, este é um sermão intencionalmente, não quer dizer superficial, porque a palavra de Deus nunca é superficial. Mas eu não vou estudar em particular nada, porque hoje quero, sobretudo, explicar aos irmãos o nosso plano de trabalho para os próximos tempos e temos ainda de celebrar a ceia. Mas ainda assim, não entrando em profundidade no texto bíblico, quero ainda assim explicar algumas coisas acerca do assunto que nós vamos falar e depois sublinhar uma expressão que está no verso que nós acabámos de ler. Reparem aí. Voltem a colocar, por favor, os vossos olhos na palavra. Há uma expressão que eu quero só sublinhar. Sem explicar muito. Não vou explicar quem é Esdras, não vou explicar quem é Ciro, o rei da Pérsia, não vou explicar quem é o profeta referido aí, Jeremias, mas quero só que nós possamos ouvir esta expressão. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Para que nós possamos estar a aplicar isto a nós. Que o Senhor esteja a despertar o nosso espírito. Então, esse é o meu objetivo. Vou explicar rapidamente porque é que mapas está no título, porque é que muros está no título das mensagens, porque é que estamos a dizer, porque é que estamos a falar em regresso, porque é que estamos a falar em reconstrução, porque é que estamos a falar em receber e, no final, terminar com esta expressão de Deus despertar o espírito de Ciro e, neste caso, despertar o nosso próprio espírito. Porquê mapas? Porquê mapas? Mapas porque não se vai de um lugar para o outro sem um trajeto previsto. Ninguém chega a nenhum lugar bem, pelo menos chegar bem. Se quer chegar bem, da melhor maneira, é bom que tenha um mapa. Mesmo que não respeitemos inteiramente o caminho que calculamos fazer, precisamos de um plano para chegar lá. Precisamos de mapas. Precisamos de mapas para sermos igreja. Claro que, num certo sentido, qual é o nosso mapa enquanto igreja? Num certo sentido, nós podemos dizer, temos um mapa e esse mapa é a Bíblia. Não é? Num certo sentido, nós dizemos a Bíblia é o mapa dos mapas, sem dúvida. Mas, noutro sentido, nós precisamos de mapas que sejam um resultado de termos a Bíblia como mapa dos mapas. Nós precisamos de mapas como resultado de termos a Bíblia como mapa dos mapas. Sabem? É por isso que nós somos uma igreja que, por exemplo, tem uma declaração de fé. A nossa declaração de fé, que vocês podem consultar no nosso site, igrejadalapa.pt, a nossa declaração de fé não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, não foi inspirada por Deus. Mas podemos dizer que a nossa declaração de fé, que todos os membros desta igreja assinam, uma pessoa para ser membro desta igreja tem de assinar a declaração de fé. Geralmente é o que fazemos no último domingo de janeiro de cada ano.
Portanto, as 12 pessoas que se juntaram a nós agora vão assinar a declaração de fé, se Deus quiser, no próximo, último domingo de janeiro, neste caso, 2017. Nós somos uma igreja que tem uma declaração de fé, não porque a declaração de fé é o mapa principal, mas porque a declaração de fé é um mapa que resulta da Bíblia ser o mapa dos mapas. Por exemplo, outro exemplo de nós precisarmos outros mapas. Outros exemplos de precisarmos outros mapas. Nós temos, por exemplo, relatórios e planos. Eu, como vosso pastor, anualmente escrevo um relatório e um plano que precisa de ser debatido e aprovado em Assembleia. Também é um mapa. É um mapa que nos norteia para aquilo que nós vamos fazer durante o ano todo. Sabem quantas páginas tinha o relatório pastoral e o plano pastoral este ano? Esse mapa? Quantas páginas é que tinha? Ninguém o leu, por isso é que ele foi aprovado, não é? Leram. Quantas páginas? Lembram-se, mais ou menos? Quanto? 27. Isso foi o efeito psicológico, irmão Sérgio. Ele parecia que tinha 27, mas tinha 17. Também não tinha 27, mas ele psicologicamente parece que tem 50. A verdade é essa, a pessoa lê e diz, bolas. Mas tinha 17 páginas. 17 páginas. Então porquê? Porquê que temos relatórios e planos? Porque são mapas que nascem do facto da Bíblia ser o mapa dos mapas. Outro exemplo de outros mapas. Nós andamos a trabalhar no nosso plano estratégico. O plano estratégico é uma ferramenta de trabalho para nós nos organizarmos mais como igreja. Portanto, são apenas 3 exemplos de mapas que nós usamos. A Bíblia é o mapa dos mapas, é a palavra de Deus. Nada se compara com a Bíblia. Nada está ao mesmo nível da Bíblia. Mas depois temos relatórios, temos uma declaração de fé, temos planos estratégicos, fazemos tudo aquilo que seja necessário para chegarmos ao sítio que queremos chegar. Para sermos uma igreja fiel ao mapa dos mapas que é a Bíblia, precisamos de mapas que nos levem aos lugares, que colocam em prática a Bíblia. Por isso é que temos mapas, por isso é que nos organizamos. Não é que nós gostemos muito de papel. Os irmãos sabem que, de facto, eu pessoalmente facilmente escrevo. Esta igreja tem uma grande tradição de pastores que escrevem. Não é? O pastor João António Marques era um escritor também, e eu ainda não escrevi o que o pastor João António Marques escreveu, mas também gosto de escrever. A nossa organização com textos não é porque gostamos de escrever. Não é porque somos uma igreja de escritores. Mas é verdade que nós escrevemos coisas para que possamos colocar em prática o que a Bíblia diz. E é por isso que temos este tipo de documentos. São importantes para nós. Não é porque somos uma biblioteca, mas é porque, de facto, nós queremos pôr em prática o que a Bíblia diz. Porquê muros? Porquê a palavra muros? E muros tem uma conotação negativa hoje em dia, não é? Nós, hoje em dia, ouvimos a palavra muro e, geralmente, ela parece... Então, deixem-me explicar porque é que está lá mapas e muros. Bem, por uma razão um bocado óbvia. Há uma razão um bocado óbvia, que é, se nós sabemos que estamos a ler Esdras e Neemias, para aqueles que conhecem os livros, para aqueles que já leram estes livros da Bíblia, não é tão difícil perceber porquê. Porque sabem que no caso de Neemias, o que é que ele foi fazer? Foi reconstruir os muros. Porque Esdras foi para reconstruir o quê? O templo. E Neemias foi especificamente para reconstruir os muros. Portanto, para aqueles que conhecem os livros, a palavra muros não é estranha a aparecer aqui. Mas ainda assim eu queria dar outra explicação. Sem dúvida que o muro está lá porque Neemias foi reconstruir os muros da Jerusalém. Mas nós também precisamos de construir muros na nossa Jerusalém. E agora estou a fazer uma comparação entre a nossa Jerusalém e a nossa igreja. Claro que podem dizer, Tiago, mas a nossa Jerusalém não é a nossa igreja. É verdade. Qual é a nossa Jerusalém? Qual é a nossa Jerusalém, igreja? Qual é a nossa Jerusalém? É a nossa igreja? Qual é a Jerusalém das Jerusaléns? O Jojó está a dizer bem, né? Está a apontar assim lá para cima. Não é o primeiro andar, mas é lá em cima no sentido em que é os novos céus e a nova terra e a nova Jerusalém, a nova Sião. É verdade que a nova Sião... O que é a nova Sião? A nova Sião, ou a nova Jerusalém, é como a Bíblia descreve a eternidade que nós vamos passar com Deus. O que é a nova Jerusalém? É a esperança que os cristãos têm de que depois desta vida eles vão viver para sempre com Deus. E vão viver num lugar como a Bíblia descreve. E esse lugar é descrito no livro do Apocalipse como a Nova Jerusalém. Portanto, é verdade que a nossa Jerusalém é a eternidade passada junto de Deus nessa nova cidade que será Sião. Nova Sião. Agora, eu estou a usar o termo Jerusalém agora não nesse sentido último, mas num sentido, vamos dizer, provisório. Vamos agora tratar a nossa igreja como se ela também fosse a nossa Jerusalém. E nesse sentido nós temos muros para construir. Quero explicar um pouco disto. Os muros da nossa igreja não são primeiramente em função de rejeitarmos pessoas.
Porque geralmente, quando nós ouvimos a palavra muros, pensamos em rejeição de pessoas. E eu quero explicar, os muros da nossa igreja não são primeiramente em função de nós rejeitarmos pessoas. Os muros da nossa igreja são primeiramente em função de representarmos pessoas. O que é que significam os muros da nossa igreja? Significam as pessoas que nós representamos. Porque os limites dão um contorno à nossa personalidade. O Francisco também é o Francisco porque não é o Aníbal. O Francisco é o Francisco, o Aníbal é o Aníbal, não é? Nós somos a Igreja da Lapa, a segunda Igreja Batista de Lisboa. Não somos outra igreja, somos esta. Somos esta igreja em particular. Os muros da Igreja da Lapa, da segunda Igreja Batista de Lisboa, representam que ela existe, que ela está viva, que há pessoas dentro desta igreja que nós precisamos de proteger. E nesse sentido queremos usar a palavra muros. Nós temos de construir muros enquanto igreja. Não no sentido de rejeitar, mas no sentido de representar pessoas em concreto. Deixem-me dar uma aplicação prática disto. Recente. Tivemos 2 semanas incríveis, alucinantes, não é? Então no domingo passado, levantando tão cedo, eu acho que ainda não recuperei completamente o domingo passado, nos meus sonos. A sério, eu acho que ainda não recuperei completamente. E quero dar uma aplicação prática acerca do que os muros representam, falando de uma coisa que aconteceu na semana, não nesta que passou, mas na anterior. Como sabem, foi a nossa Escola Bíblica de Férias. Quero usar a Escola Bíblica de Férias como um exemplo para os nossos muros. A Escola Bíblica de Férias geralmente são 3 dias que nós fazemos para os mais novos. O mais velho teria quanto? Talvez 16 anos? Seria a Luzia, não é? Provavelmente seria... já não é uma criança, é uma jovem. Seria a pessoa mais velha na nossa Escola Bíblica de Férias. A nossa Escola Bíblica de Férias é um bom exemplo do que é que nós... daquilo que nós achamos que devem ser os muros da nossa igreja. E deixem-me só explicar. Nós não fazemos a nossa Escola Bíblica de Férias para os nossos mais novos, nas férias da Páscoa, nem nas férias do Natal, principalmente para lhes ocupar os tempos livres. É verdade que, na prática, durante 3 dias, os tempos livres, e que dão muito jeito aos pais, porque eles estão de férias, não é? Ficam ocupados pela igreja. Isso é uma coisa boa. Mas esse não é o objetivo principal de nós fazermos a Escola Bíblica de Férias. Nós fazemos a Escola Bíblica de Férias como um muro que demarca a identidade que nós desejamos para os nossos mais novos. Qual é a identidade que nós desejamos para os nossos mais novos? É a identidade que nós desejamos para nós. Mesmíssima. Que identidade é essa? É que eles sejam o quê? É que os nossos filhos sejam o quê? Mais óbvio. Estamos numa igreja, é para sermos o quê? Cristãos, sem medos. Eu sei que as minhas perguntas são um bocado estranhas, mas o que nós desejamos para os nossos filhos é o quê? É que eles sejam cristãos, que eles acreditam em Cristo, que eles sejam salvos pelo Senhor Jesus. Então é para isso que nós fazemos a Escola Bíblica de Férias, para que eles sejam cristãos como nós somos. É fácil fazer isto, fazer estas escolas bíblicas de férias. O que é que acham? O que é que acham? Agora, e eu não estou agora a perguntar àqueles que estiveram envolvidos na Escola Bíblica de Férias. Acham que é fácil fazer a Escola Bíblica de Férias? Pais, acham que é fácil fazer? É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, nós não o faríamos. Como diz o grande poeta Samuel Lúria, não é? Se fosse fácil, eu não faria. Nós não fazemos porque é fácil, mas nós fazemos porquê? Porquê é que nós fazemos? Porque Deus nos manda educar os nossos filhos na fé. E é por isso que nós fazemos a nossa Escola Bíblica de Férias. Nós não fazemos porque é fácil, fazemos porque é divino. Deus é que nos manda fazer. E contra isso, contra alguém que vier e diga eu acho que vocês não devem educar os vossos filhos na fé. Sabem o que é que nós fazemos? Contra essas pessoas, construímos muros. Se alguém vier dizer a esta igreja essa coisa vocês educarem os filhos na vossa religião, sou contra isso. Sabem o que é que nós fazemos contra estas pessoas? Construímos muros. Essas pessoas não penetram aqui. Percebem? Se alguém vier colocar em causa uma coisa que a Bíblia nos manda fazer, que é educar os nossos filhos na fé, nós construímos muros. Nós não facilitamos. Não estamos aqui para facilitar. Portanto, contra pessoas que acham que nós não devemos fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer, os nossos muros são edificados. E deixa-me ir um bocadinho mais longe. Não quero levar muito tempo, mas deixa-me ir um bocadinho mais longe, fazer uma aplicação da aplicação. E hoje nós temos aqui... Aliás, eu depois vou pedir que, quando formos tomar a ceia, aqueles que se juntaram à igreja venham para estes 2 bancos da frente. Hoje temos aqui muito entusiasmo e excitação, não é? Daqueles que se batizaram a semana passada e que estão muito excitados, entusiasmados. Há histórias incríveis a correr entre eles. Eu sei, porque tive acesso a elas. Histórias incríveis a correr entre elas, que são todas senhoras e meninas, por causa do vinho. Estão nervosíssimas. Pronto. Deixem-me dizer isto, eu não falei com os diáconos, eu não tive tempo. E, de facto, tenho de reconhecer que tenho de me organizar um bocado melhor. Número 1, se for... eu já expliquei
que as meninas não precisam de beber vinho, ok? Podem fazer o que muita gente faz, que é podem apenas molhar os lábios no vinho, não precisam de beber. Há algumas das mais velhas, eu não vou declarar, ficaram tão assustadas, porque pela primeira vez poderiam ter acesso a vinho, que estavam com medo de ficarem intoxicadas depois, e que depois elas costumam ser tão prestáveis a tomar conta dos bebés dos outros, que os pais não iam deixar que ajudassem a tomar conta dos bebés porque tinham acabado de sair dos copos. Basicamente foi isto é verdade. Eu não vou dizer quem foi, mas percebem? O cuidado delas... Eu não posso beber vinho porque eu já não vou poder pegar em crianças. Pronto. Agora, vocês não têm de beber vinho. Vocês, se quiserem, podem apenas molhar os lábios. Há pessoas que não bebem e isso não faz mal, ok? Não faz mal, não têm de beber vinho. Se nós chegarmos, enquanto a igreja, à conclusão que é melhor dar sumo de uva para as nossas pequeninas, também arranjamos. Pronto. Embora é verdade que em Portugal, e os irmãos brasileiros não se choquem, porque muitas vezes têm outra tradição, em Portugal, se é vinho, é vinho. Amém? Se é vinho. Na América também, eu já vi aquele sumo de uva, mas vinho é vinho. Mas pronto. Mas para tranquilizar os nossos mais novos. Agora, eu não quero levar muito tempo e depois a minha tendência é perder-me nestas aplicações, mas deixem-me dizer-vos isto. Uma das coisas interessantes é que nós batizamos 9 pessoas. Nestas 9 pessoas há 2 que são mais novas e hoje é raro ver crianças tão novas a batizarem-se. Neste caso foi a Marta tem 9 anos e a Teresa tem 10. 9 e 10. E por causa disto, queridos irmãos, eu quero, coração aberto, falar convosco. Boas perguntas surgiram. Há algumas feitas pelos irmãos aqui na igreja, outras feitas pelos irmãos fora da igreja. Porquê? Porque, por um lado, ficaram muito contentes, não é? Eu recebi tantos parabéns por parte de pessoas a dizer que bom, parabéns, batizaste as tuas filhas. Recebi muitas congratulações, mas também é verdade que, ao mesmo tempo, recebi perguntas. E aqui há 2 dias mais ou menos, estive numa reunião no contexto de um encontro de vários batistas e alguém me fez esta pergunta, não interessa quem. Portanto, não é um membro da nossa igreja. Veio esta pergunta e perguntou-me, olha, tendo em conta que são tão novas, como é que vocês vão fazer nas decisões da Assembleia, quando há decisões da Assembleia que têm efeitos legais, sendo que elas são menores de idade? E eu ouvi a pergunta e disse, olha, boa pergunta, ainda não sabemos bem. De facto, como é que a igreja faz quando tem de tomar decisões que têm efeitos legais, mas na sua Assembleia são constituídas por pessoas que são menores de idade? E essa é uma boa questão. E deixem-me dizer-vos, eu não tenho uma resposta para isso. Eu não tenho uma resposta para isso. Portanto, a igreja vai ter de pensar muito sobre estes casos e trabalhar nisso. Mas eu quero-vos dizer uma coisa. E vou-vos dizer uma coisa, eu não quero ser bruto a dizer, mas quero-vos dizer isto. E deixem-me tornar bem claro os meus princípios. Nós não batizamos ninguém porque antecipamos os cenários legais ou de outra natureza que acontecerão por causa de termos batizado alguém. Eu não batizo ninguém porque antecipei todos os cenários. Okay? Percebam estes princípios. Nós batizamos porque Jesus nos mandou batizar. Deixa-me exagerar um bocadinho no tom. Atenção, eu não estou aborrecido, não estou zangado com ninguém. Fiquem descansados. Mas deixa-me exagerar um bocadinho no tom. É um bocado exagerada a maneira como eu vou dizer. Sejam pacientes comigo. Nós estamos-nos nas tintas para as consequências do batismo. Nós não nos estamos nas tintas para a causa do batismo. Eu vou explicar. Nós estamos nas tintas para as consequências do batismo, não estamos nas tintas para as causas do batismo. E eu vou explicar isto. Eu não quero saber se me vou meter em sarilhos por fazer aquilo que Jesus me manda. Eu não quero saber se me vou meter em sarilhos por fazer aquilo que Jesus manda. O que eu quero saber é nos sarilhos em que me vou meter quando não faço aquilo que Jesus manda. Os irmãos percebem? E isto é importante que nós, enquanto igreja, sejamos claros nisto. Eu não quero saber se vou ter sarilhos porque faço aquilo que Jesus me manda. O que me preocupa é os sarilhos que eu vou ter se não fizer o que Jesus manda. Meus irmãos, percebam esta lógica. Enquanto pastor, eu não batizo porque já tratei de todas as questões relacionadas com os homens. Eu batizo porque Jesus me manda batizar e Ele é o meu Deus. Se eu acreditasse em Jesus, depois de assegurar que eu não ia ter nenhum sarilho por causa disso, sabe o que é que ia acontecer? Se eu acreditasse em Jesus, depois de me assegurar, não vou ter problemas, sabe o que é que ia acontecer? O que é que ia acontecer? Eu nunca ia acreditar em Jesus.
Se eu só acreditasse em Jesus, depois de conseguir saber, isto não me vai meter em sarilhos, eu não vou ter problemas com isto, eu nunca ia acreditar em Jesus. Por isso é que há problemas que nós temos que são o resultado de nós estarmos a obedecer àquilo que Jesus nos pede. Só para terminar este ponto. Até porque eu noto isso às vezes em algumas perguntas que fazem no contexto batista. Meus irmãos, eu não leio a Bíblia porque sou batista. E aqui, eu sei que agora estou a falar para uma minoria, ainda bem, que hoje, se calhar, uma maioria que está aqui nem sequer cresceu no meio batista, isso é uma bênção da nossa igreja. Eu sou um batista por convicção. Hein? Sou um batista por convicção. Para alguns, às vezes, até me chamam batistão. Mas deixem-me dizer, eu não leio a Bíblia porque sou batista. Eu não leio a Bíblia porque sou batista. Eu sou batista porque leio a Bíblia. É uma coisa completamente diferente. Eu sou batista porque leio a Bíblia. Eu não leio a Bíblia porque sou batista. Eu sou batista porque leio a Bíblia. A palavra vem primeiro, o resto vem depois. As nossas pequenas creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? As nossas pequenas creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então eu vou batizá-las. Doa a quem doer. Mesmo que doa batistas, eu vou batizá-las. Os irmãos percebem onde é que eu quero chegar? Que os nossos princípios sejam claros acerca dos muros. Há crentes nesta igreja que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabem o que é que a palavra diz? O que é que me impede? E com isto eu não estou a querer patrocinar conversões fingidas, nem batismos precoces. Mas se alguém nesta igreja tem a idade que tiver, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e a vida dele é um reflexo dessa crença, eu vou batizar. Tínhamos problemas com a lei ou com o Papa, com o Presidente da República, seja com quem for. Podemos ter até problemas legais, mas eu vou fazer o que a Bíblia diz primeiro. E depois, os homens que lidem com isso. E nesse sentido, porque é que eu estou a dar este exemplo? Nós temos de ter muros, queridos irmãos. O Estado, nada contra nós. Já repararam, todos os dias está lá, sempre aqui, pelas nossas autoridades e governo. Nunca mudo isso. Nós oramos pelas nossas autoridades e governo, mas o Estado não manda aqui. O Estado não manda nesta igreja. Nós não somos fora da lei. Mas quem manda nas regras da igreja, sabem quem é? É o Senhor Jesus. Não é o Presidente da República, não é o Primeiro-Ministro. Sabem, é por isso que nós oramos pelos cristãos que andam a morrer no mundo. Porque em muitos casos eles estão a ir contra a lei dos seus países. Porquê? Porque quem manda na igreja é Jesus Cristo. Portanto, temos muito trabalho e às vezes temos muros para construir. Rapidamente, como se recebe? Já estou a ultrapassar muito o nosso tempo e nós temos de tomar a ceia. O porquê, como se regressa? Eu agora vou acelerar um bocado mesmo. Porquê que está lá? Como se regressa? Porque para aqueles que já são cristãos é preciso regressar a um lugar, quando se afastaram dele, que é a sua igreja local. Nesse sentido, nós usamos Jerusalém como metáfora para a nossa igreja local. Já dissemos, a Jerusalém das Jerusaléns não é a nossa igreja, é a Nova Jerusalém, mas usamos Jerusalém aqui como se fosse a nossa igreja, porque temos de regressar seriamente a esta casa de oração. Isso não acontece apenas com a nossa presença física, é com um empenho espiritual. Nós temos de regressar à adoração. É por isso que está lá. Como se regressa? Porquê? Como se reconstrói? Porque é preciso reconstruir física e espiritualmente. Fisicamente, meus irmãos, eu sei que são todos simpáticos quando vêm aqui à Igreja da Lapa e aqueles que nos visitam e não olham para os sítios estranhos, não é? Mas podem olhar. Olha, há uma parede ali, esta que está com mancha, olha ali aquela. Há ali um sítio que tem uma... Podem cair coisas lá de cima, não é? E, portanto, há coisas... É uma aventura vir a esta igreja. Portanto, há coisas que é óbvio que nós precisamos fazer obras. E vamos fazê-las fisicamente. Nós temos de reconstruir esta igreja. E deixem-me dizer, passaram as férias da Páscoa, por isso é que eu já falei isso aos irmãos, que a nossa Comissão de Casa de Oração vai ter que começar a trabalhar muito e nós a responder ao que a Comissão de Casa de Oração vai dizer. Sabem porquê? Temos obras planeadas para breve e já estamos em abril. Sabem o investimento que nós vamos ter de fazer nesta igreja com o nosso dinheiro e com o nosso tempo. Inclusive é com tempo de férias se for necessário. Oh, meus irmãos, é difícil. Eu sei que é difícil. Lembram-se do sermão da semana passada? Ninguém tem fé porque é natural e porque é fácil. Mas nós estamos aqui para reedificar esta casa. Estamos aqui para reedificar esta casa. Porquê? Como se recebe? E é aqui que eu quero terminar. Porquê como se recebe? Porque apesar dos muros, é Deus quem decide quem está dentro e quem está fora. E a Bíblia é muito clara a dizer que todos nós viemos de onde? Alguém nasceu de dentro. O que é que falámos a semana passada? Alguém está aqui porque o pai é crente. E porque o avô era crente. Todos nós viemos de fora, queridos irmãos. Ninguém nasceu dentro. Ninguém nasceu dentro. Os irmãos podem dizer, mas eu nasci e fui logo educado a ir à igreja. Certo, mas isso não significa que nasceu dentro do povo de Deus. Todos nós estamos fora do povo de Deus. Só passamos a estar dentro do povo de Deus a partir do momento em que declaramos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso batizamos pessoas. Por isso, se todos nós estávamos de fora, essa é uma coisa que eu quero insistir. E eu não quero tornar isto muito pesado, mas deixem-me, eu tenho de dizer isto de uma maneira que nos motive para trabalhar.
Ao contrário das coisas que nós dizemos com muita facilidade, uma das coisas que nós dizemos com muita facilidade na nossa igreja é queremos crescer. Deixem-me ser mauzinho. Eu estou a ser mauzinho para ser bom, mas deixem-me ser mauzinho dizer isso. Eu acho que nós não queremos crescer. Eu acho que nós gostamos de dizer que queremos crescer. Mas eu acho que na prática nós não queremos crescer. E porquê é que eu estou a fazer uma provocação sincera para que nós queiramos crescer. Portanto, os irmãos podem dar um desconto ao tom exagerado que eu estou a usar, mas eu quero explicar isto. Sabem porquê é que eu acho que nós na prática não queremos crescer? Porque até a maneira como nós nos organizamos enquanto igreja está feita de um modo que quando existe crescimento é muito penalizante. E, falando preto no branco. Por exemplo, quando foi à Assembleia há 3 semanas para a profissão de fé, é tão doloroso o tempo que leva que nós temos vontade que aquilo não volte a acontecer. Portanto, nós não vamos deixar de ser congregacionais nos nossos princípios que a Bíblia nos dá, da Assembleia. Mas o que eu vos quero dizer é, se na prática a maneira como nós nos organizamos nos faz desejar que a Igreja não cresça, é sinal que nós não queremos crescer. Nós passámos 1 hora e tal, quase 2 horas, quando foi à Assembleia para receber os nossos membros, e a coisa que me passava pela cabeça é Deus que não volta a fazer isto, senão isto vai ser uma tortura para estes crentes. Estes crentes não vão aguentar ter assembleias destas se Deus tiver a má ideia de fazer esta igreja crescer. Eu não quero ser pragmático, que Deus é que manda o crescimento. Nós podemos crescer muito agora e não crescer amanhã. Mas o que eu quero dizer é que se nós temos maneiras de nos organizar que na prática nos fazem sentir castigados de cada vez que nós crescemos, é sinal que nós não queremos crescer. E para terminar este ponto, deixem-me dizer, um dos sinais que eu creio que mostra que a Igreja não quer crescer é que a sua organização, os nossos tiques de trabalho, a maneira como nos organizamos é típica de uma Igreja que nunca cresceu e que, num certo sentido, não quer crescer. E deixem-me ir mais longe. Esta é uma coisa que ainda há pouco tempo eu falava com uma diaconisa da nossa igreja, com a Eunice, quando estávamos a tratar do assunto da Escola Bíblica de Férias. E uma das coisas para encorajar é a Eunice, que faz um trabalho incrível para que esta Escola Bíblica de Férias, também ajudada por outras pessoas, pela Ruth. Mas uma das coisas que eu digo, Eunice, isto vai ser sempre a piorar, Eunice. Isto não vai ser a melhorar. Esta Escola Bíblica de Férias vai ser sempre a piorar. No melhor sentido. Cada vez vamos ter mais pessoas. Se Deus nos abençoar. Deus pode ter outros planos. Portanto, isto cada vez nos vai custar mais. E outra das coisas que conversávamos é, receber pessoas, ao contrário do que nós julgamos, dá-nos um grande trabalho. Sabem porquê? Como é que o Senhor Jesus recebe pessoas? Qual é o estilo de Jesus para receber pessoas? Acabamos de celebrar a Páscoa. Qual é o estilo de Jesus para receber pessoas? Qual é o estilo dele? Sabem qual é o estilo de Jesus para receber pessoas? Sacrifício. Ele morre na cruz. Se ele não morresse na cruz, ninguém se podia salvar. Portanto, a nossa aplicação é a mesma. Se nós queremos ver esta igreja a crescer, sabem como é que vai acontecer? Com sacrifício. E deixem-me dizer-vos, eu sou um inexperiente em crescimento de igreja. Isto é uma conversa que tenho tido muito com a Ruth também lá em casa. Mas deixem-me dizer, se nós vamos crescer, isto vai nos custar tanto, que se alguém quer ter uma vida fácil, saia já desta igreja. Que isto vai mesmo custar. Se Deus nos trouxer crescimento, esta igreja vai nos custar tanto. Sabem porquê? Porque receber pessoas custa. Receber pessoas custa. Quando nós vemos alguém a chegar que não vem do nosso contexto, nós temos de nos sacrificar. E, queridos irmãos, eu estou a dizer isto para nos animar, mas eu quero-vos dizer, se nós queremos ser sinceros quando dizemos que queremos crescer, isto não vai lá com conversa, isto vai lá com sacrifício. Sacrifício. Se ainda não te começou a doer, ainda não começaste a receber. Se ainda não te começou a doer, tu ainda não começaste a receber. Tu só vais começar a receber alguém de fora quando te começar a doer. Não no sentido masoquista, estou aqui a sofrer a receber pessoas, porque depois vem uma alegria, mas é suposto que doa. Porque doeu ao Senhor Jesus para nos salvar. E, portanto, se nós queremos receber pessoas, nós vamos ter, reparem, só naquele dia em que estávamos a ouvir candidatos ao batismo, pessoas que vêm de fora, que não falam segundo o nosso código, dá-nos um trabalhão desgraçado perceber o que elas querem dizer. Porquê? Porque aqueles que nós educamos na igreja já falam a língua que nós falamos, foram educados a falar a língua que nós falamos. Mas aqueles que vêm de fora, que não falam a língua que nós falamos, dá-nos um trabalho desgraçado. Porquê? Porque a alfabetização religiosa provavelmente não aconteceu. E deixem-me dizer, isso não é mau sinal. Uma das coisas que pode ser saudável numa igreja é que para pessoas como eu, que nasceram numa igreja batista, eles têm, vamos dizer assim, o jargão todo.
Ou como se costuma dizer, o evangeliquez, não é? Nós sabemos todos os termos. Mas para aqueles que o Senhor Jesus estiver a chamar de fora dos muros para entrar, eles nunca vão falar propriamente a nossa língua. Mas isso não é o problema, porque o Evangelho não é falar uma língua religiosa. Há pessoas que nesta igreja nunca vão falar os termos certos. E isto não significa que nós vamos relativizar os termos certos. Mas falar os termos certos não é a salvação. Jesus é a salvação. Há uns que vão ter toda a noção, todo o cenário, todas as expressões de igreja. Há outros que nunca vão ter. Graças a Deus por isso. Eu gostaria de ver uma igreja mais cheia de pessoas que, quando nós fazemos piadas acerca de batistas, elas não percebem. Eu adoro piadas sobre batistas e, geralmente, quando faço, as pessoas riem-se. Mas seria tão bom que chegássemos a um ponto em que eu fizesse uma piada destas e só 10% é que se riam. Só o dízimo da igreja é que se ria. É uma piada batista agora, mas ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Okay. Não é só batista, é uma piada evangélica. Mas porquê? Quando nós deixarmos de falar no código religioso, e se a maior parte das pessoas não perceber, não faz mal, porque Jesus não precisa do código religioso para salvar pessoas. Jesus só precisa do seu sacrifício na cruz e o facto de ter ressuscitado. E é aqui que eu quero terminar. Que o Senhor possa fazer connosco aquilo que fez com Ciro. Que o Senhor nos desperte o coração. Que nesta série o Senhor nos desperte o coração. Se Deus quiser, para a semana vamos começar a entrar em profundidade. Que o Senhor nos ajude.